Novos caminhos é o que a maternidade, a paternidade nos trazem, nos fazem trilhar. Novos caminhos, quadro apresentado pela Clínica Nilo Franz. E hoje, tô até nervosa, estou aqui com o próprio Nilo Franz para aproveitar e nos dar umas dicas importantes para quem está trilhando esse caminho, está buscando a maternidade, a paternidade, e muitas vezes não sabe em que momento, doutor, tem que recorrer a uma ajuda, né? Não, agora eu vi que não está indo naturalmente. Quando é que é o momento em que eu devo procurar recursos? Olha, isso é extremamente importante, porque quando que eu percebo que o casal não engravida? Na verdade, é o casal que não engravida. Então, não dá para esperar muito. É preciso saber que hoje, de uma certa forma, nós temos especialista para tudo. Temos especialista para olhos, para nariz, para garganta, e tem uma especialidade muito abrangente, que é a reprodução assistida, que é diferente da ginecologia, da obstetrícia, do ginecologista. A visão da gente é assim, é não perder tempo. Então, uma mulher que tem 35 anos, se ela em meia dúzia de meses não engravida, ela tem que dar uma olhada. Não significa que ela precisa fazer grandes processos, mas ela precisa estar atenta, porque pode haver alguma coisa já mais errada. Porque, na verdade, a mulher... Qual é a idade ideal de uma mulher engravidar? Como é que a natureza nos construiu? Ela nos construiu para engravidar com 18 anos, 20 anos. E as mulheres modernas, nós, na nossa cultura ocidental, mudamos isso. As mulheres chegam na nossa clínica beirando os 40 ou passando os 40 anos. E aí, a mulher nasce com todos os seus óvulos, que a mãe coloca nos seus ovários, e eles terminam em torno de 41, 42 anos. Além de terminar com 41, 42 anos, eles enfraquecem muito. Então ela chega no finalzinho, na rabeira da sua reprodução. E isso é um big problem. Então, primeira coisa, a mulher não deve esperar até ter 40 anos, ou 42 ou 43 anos. Ela pode ter toda a saúde do mundo. O ovário é o primeiro órgão que vem a fenecer, que vem a falecer. E é isso que é difícil de as pessoas, as mulheres, compreenderem, porque tem tantas outras prioridades que vão aparecendo antes, depois, quando chega na hora que resolve ser mãe, aí já era. Ou fica muito difícil. Bom, o que ela deve fazer? Ela deve procurar, porque tem soluções. A mulher, quando ela chega aos 35 anos, por exemplo, e ela não tem namorado, ela nem sabe se quer ter filhos, muitas vezes. Ela não sabe onde está. Então, ela precisa ir a uma clínica e saber qual é o perfil dela, como é que está o percentual dela, qual é a chance de gravidez, tem algum problema, tem endometriose, tem problema inflamatório, ela tem óvulos. Hoje, com um simples exame que ela pode fazer na clínica, um exame de sangue, ela vai saber se ela tem óvulos adequados ainda ou não. Muitas pacientes podem ter menopausa precoce. Por exemplo, se a mãe tem uma menopausa aos 40 anos, é provável que a filha aos 30 já começa a entrar num processo de menopausa, e aí isso vai ser muito grave. Então ela tem que saber. A primeira coisa que eu acho que uma mulher deveria saber, antes de saber se ela está fértil ou não, é bem antes, chegou aos 35 anos, vou medir meu potencial ovariano. Doutor, me faça exames para saber se eu tenho óvulos, quantos são e como é que eu estou. E isso é uma coisa que precisa ser dita, porque muitas vezes a mulher faz tantas outras coisas, exame disso, exame daquilo, exame capilar, cuida de tantas partes do corpo e esquece de avaliar o que é um dos seus vieses mais importantes. Mais importante, que pode depois lhe custar caro, sob o ponto de vista emocional e mesmo sob o aspecto econômico. Porque tem uma grande coisa, o que eu posso dizer hoje aqui, que é muito importante. Se a mulher tem 35, 36 anos, e é importante que seja nessa idade o mais precoce possível, ela pode frisar a sua maternidade. Ela pode congelar óvulos. Com isso, ela se resguarda e pode ter filho até os 45, 50 anos, se ela quiser. Pois é, o óvulo estando intacto, congelado, a estrutura da mulher consegue depois gerar. O útero é um órgão bem resistente, na sua grande maioria. Quem
quem desaparece são os óvulos. Os óvulos, ela nasce com a mãe, esses óvulos, quando ela nasce e desaparece, vão terminando inexoravelmente até os 42, 43 anos. Depois disso, é quase um jogo do azar. Então, algumas engravidam ainda, mas só 2,5% da população no mundo ocidental tem filhos de mães de mais de 40 anos. Então, isso mostra que realmente tem que se ter filho antes. Ou então, preservar sua fertilidade mediante congelamento de óvulos, que é a única maneira de preservar a fertilidade é congelamento de óvulos. É muito importante e relevante essa nossa conversa, especialmente para as gerações mais jovens, então, que talvez ainda não tenham percebido como é significativo e como esse ato precisa ser pensado. Agora, uma vez acho que não está dando certo, doutor, qual é a primeira coisa que se faz numa clínica? Bom, eu acho assim, não é que eu acho, com 6 meses de uma relação, um casal que tem vida sexual normal. 6 meses é mais ou menos então o período para se dar de tempo para engravidar. É claro que se uma mulher tem 27 anos, 28 anos, ela pode esperar um ano. Mas mulher na década dos 30, 35, com 6 meses, já faça uma consulta e vê o que acontece. Às vezes é o homem, sabe que o homem também é infértil. Isso é muito importante. A mulher carrega também o ônus da gravidez. E carrega mais. Se o homem for infértil, vamos imaginar que um casal não engravida, vai lá ver, o cara faz o espermograma e não tem um mínimo de espermatozoide, que é incompatível com uma gestação normal. Esse casal tem que fazer fertilização in vitro, quer dizer, a mulher carrega mais uma. Porque, em geral, em 90 e tantos % das vezes não tem tratamento para o homem. O que você pode fazer é fazer ele engravidar mediante fertilização assistida, pegando poucos espermatozoides e fazendo então, construindo os embriões e fazer as gestações acontecerem. Então, a mulher tem um duplo problema, que é o problema dela e mais do cara que ela vai casar. Então, isso é um problemão. Por isso, precisa ter assistência. Como tudo na vida, né? A gente tem benesses, a mulher aos 40 anos é jovem, são lindas, são super jovens. Estamos na luta. São lindas, mas o ovário continua lá envelhecendo. Se eu pudesse escrever a fisionomia de um ovário aos 45 anos, seria de uma velhinha. Que tragédia é isso, né? Mas é assim que funciona. Eles estão lá já meio desmilinguidos, assim, né? Bem desmilinguidos. Aos 45 anos eles produzem óvulos muito pouco fertilizáveis, muito poucas crianças normais e quando engravida a maioria delas aborta, porque o óvulo já não tem mais um potencial adequado para resistir e para formar um embrião e uma criança normal. Então a natureza se encarrega de eliminar isso. Agora, doutor, a gente está falando aqui, né, sobre todo esse processo que muitas vezes é difícil, só que eu fico imaginando, depois de tantos anos de estrada, com tantas histórias, a gente passa na clínica e vê assim, uma parede cheia de fotos de crianças que foram geradas e muito esperadas, sem dúvida nenhuma. Como é que é a sensação de recompensa de ver que você faz uma diferença tão grande na vida de tantas pessoas? Pois é. Dentro desse processo todo, a gente se esmera, tem tecnologia, a gente tem que usar todas as tecnologias possíveis. Em primeiro lugar, tem que ser um bom médico para entender todas as patologias que possam estar envolvidas nesse processo de infertilidade. Lá tem endometriose, lá tem doença, desnutrição, nossas nutrições são inadequadas, nós temos hábitos errados, nossas comidas têm agrotóxicos, a água não é adequada, quer dizer, está tudo errado, as pessoas bebem, sabe que as mulheres bebem muito hoje, bebem talvez muito mais que bebiam antigamente. O álcool, o cigarro já está caindo de moda, mas o cannabis está entrando mais. Não sei se a gente é vizinho do Uruguai, mas o cannabis está aumentando. É que talvez a vida está tão cheia de pressão que as pessoas estão procurando escapes
Sim, é possível, mas é um estilo de vida que não é compatível com muita saúde. E quais são os órgãos que mais são atingidos? São os órgãos mais sensitivos, que é o espermatozoide e o óvulo. Eles são muito sensíveis a todos esses malefícios que a natureza moderna, que é muito boa, mas que ela nos traz. Então, essas coisas tem que prestar atenção nisso aí. Tem que prestar atenção na saúde e pensar. A mulher tem que pensar também que se ela quer ter filho, ela tem que ter saúde. Como é que ela vai gestar uma criança? Veja uma coisa que está acontecendo. No século passado, no fim do século passado, se tinha aproximadamente uma criança com autismo para cada 800 ou 1000 nascimentos. Hoje é 1 para 50, 1 para 49. No nosso entender, isso é fruto dessa nossa vida, eu vou chamar de desregrada. Talvez eu seja um pouco cruel quando falo isso, mas é uma verdade. Então, a gente tem que olhar um pouco para o nosso lifestyle. Porque, na verdade, é tudo tem que ser uma visão integrativa, né? Corpo, perfeito, mente, perfeito, o emocional, tá tudo conectado. Mas voltando às nossas paredes que estão... Eu sempre acho que a nossa clínica é um grande útero. Está cheio de bebês. Por quê? Porque é a expressão da alegria das pessoas que chegam lá e, como você fala, a alegria de realizar seus sonhos, que a mulher pode dizer que não quer ter filhos, mas se ela brincou de boneca, eu pergunto para ela, você brincou de boneca quando era menina? Sim, doutor, eu tinha várias. Então você estava imitando sua mãe, você é freudiano aqui, você é mãe por instinto. Então, não jogue isso. Não jogue isso para o futuro que possa não acontecer mais. Claro que se acontecer, pode acontecer, uma mulher que não tem óvulos ou tem uma menopausa precoce, ela não está condenada a não ter filhos, ela vai ter filhos. Hoje, a solução mais brilhante que se tem é quando essas mulheres que não têm mais óvulos possam usar óvulos de uma mulher parecida com elas e reproduzir e ter seus bebês, a sua família, apesar de não ter mais óvulos. E aí não tem idade. Nós temos, nosso recorde é 57 anos, um casal que queria ter filhos. 57? E com gêmeos aos 57 anos. Isso é comum, 50 anos, 49 anos, 48, a idade desaparece. Então, seria injusto que hoje viesse falar aqui e condenasse aquelas que não têm mais óvulos. Elas têm solução sim. Hoje não é mãe quem não quer realmente. Porque, claro que todo mundo quer seus óvulos. Sim, mas tem essa questão de, a minha carga genética, com as minhas características. Pois é, mas tem uma coisa nova para trazer aqui. A carga genética, em 2002 se descreveu o genoma humano. E aí, nossa, a medicina caiu por terra. Porque a gente foi ver o seguinte, que até 2002 tudo era colocado no saco da genética. Isso é genética, a criança é braba como o avô, é genética, ela é tão bonita quanto a mãe, é genético, e aí vai. A gente viu o seguinte, que só 20% é genético, 80% é epigenético. O que significa isso? Quando a gente coloca um óvulo fertilizado com sêmen do marido, numa paciente, de um óvulo de uma doadora parecida com ela, esta mãe que vai gestar, ela vai ter uma influência muito grande, exacerbando, fazendo genes se expressar que são dela e não da doadora, e deprimindo, silenciando genes que ela não quer. Então, gente, que loucura 80% de modificação que ela tem. Tanto é que, se eu colocasse esse embrião, que é feito do marido da paciente, como a doadora, na irmã hipotética dela, essas crianças seriam completamente diferentes. Porque a gestora vai impor a sua genética sobre ela através da epigenética. Até dentro do útero, esse ambiente acaba sendo... O ambiente acaba sendo de quem está gestando. Isso é maravilhoso. Gente, então, que loucura. Então, essas paredes que você vê lá, tem disso também. Isso é lindo. Olha, esse papo poderia continuar por horas aqui, até porque a gente está conversando com o Dr. Nilo Franz, uma sumidade,
na reprodução humana, conhecido, já está há anos nesse ano, trazendo tantas vidas para esse mundo, realizando tantos sonhos, e é uma honra tê-lo aqui, exatamente no quadro da Clínica Nilo Franz, Novos Caminhos, que é o que todo mundo sonha quando pensa em ser mãe, em ser pai, ter uma vida para cuidar, para levar adiante. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado.